O intuito dessa aula hoje é a gente estar levantando aqui, né, os 12 possíveis erros que vocês podem estar cometendo na hora de fazer o pão de vocês. Tá? Quando eu fui fazer essa lista aqui dos 12, apareceu muito mais. Então, dentro desses 12 aqui, eu vou explodir em outros aqui, então de 12 não tem nada. Tá? Quando a gente fala dos 12 erros, são quase que um erro para cada etapa do processo de fazer pão, né? Que a gente usa as 12 etapas, né, para a gente poder fazer o nosso pão de fermentação natural, tá? O primeiro erro que eu vou falar aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos agora aqui, Cris, no compartilhar a tela, tomara que dê certo aqui. Então a gente vai falar aqui, ó, erros relacionados aos insumos, tá? Erro no uso do levain, erro no batimento da massa. Esse aqui pode botar um asteriscozinho aqui, porque 50% dos erros que aparecem são aqui por conta do batimento errado da massa, tá? Erro na manipulação. Deixa eu subir aqui, vamos lá. Erro na manipulação das dobras, erro para descobrir o tempo certo de fermentação. Isso aqui também você pode botar também aqui um bom percentual, tá? O erro no batimento da, erro no uso do levain, no batimento da massa e o erro para poder descobrir o tempo certo de primeira fermentação, tá? Erro no pré-shape. Vocês vão ver aqui hoje o quanto é importante saber ler uma massa de pré-shape. Como é importante. Como o pré-shape me disse se a massa foi bem fermentada ou não, eu vou dar esses indícios para vocês hoje, tá? Erro na modelagem. Erro na avaliação da temperatura da geladeira para a segunda fermentação, tá? Erro na avaliação da massa antes de colocar no forno. Erro no corte da massa. Erro no preparo do forno antes de colocar a massa. E erro ao cortar o pão. Vocês acreditam que vocês podem fazer os 12 primeiros passos certinho? E se você cortar o teu pão errado, você pode ter uma impressão errada de que o seu pão deu errado? Eu acabei de dar uma masterclass agora, sexta, sábado e domingo, aqui no Rio de Janeiro, masterclass essa que a Elisa participou, tá? E, Elisa, teve um aluno lá que já é o segundo aluno que eu vejo fazer isso e curiosamente, na masterclass, ele pegou o pão para cortar com tanta força que domingo a gente assa todos os pães que a gente faz, tá? Ele segurou o pão para cortar com tanta força que o dedão dele entrou dentro do pão. Ele atravessou a casca grossa do sourdough e furou o pão. E ele botou o peso da mão dele todinha em cima do pão e cortou. Como o pão... Eu não gosto de cortar pão quente, eu vou falar sobre isso aqui, tá? Como o pão estava bem úmido, né? E porque tinha acabado de sair do forno, mas eles estavam doidos para comer o pão colou. Ficou aquela coisa viscosa. Tava viscosa porque a gente não esperou esfriar e ele juntou os alvéolos. O pão estava bem alveolado e pá, colou o pão. Então, assim, não adianta saber fazer bem um pão, todas as etapas do processo, se você monta em cima do pão, se você fura a sua casca, né, e corta de forma errada, tá? Quem corta o pão é as serras da faca. A serra faz o movimento. E é necessário uma boa faca também para a gente poder cortar o nosso pão, ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro erro, tá? Que é o erro nos insumos, tá? Deixa eu voltar aqui. Dar um stop aqui agora. Pronto, pararam de ver a tela? Então, a gente vai falar aqui sobre erro dos insumos, tá? O principal insumo para a gente poder fazer os nossos pães é a farinha, tá? Então, acho que o principal erro, né, relacionado aos insumos é você usar uma farinha que não é própria para fazer pão, tá? Então, assim, existem vários tipos de farinhas, tá? Existe a farinha para você fazer bolo, para você fazer biscoito e para você fazer pão, até mesmo farinha específica para você fazer panetone, que a gente usa uma manitoba, que é uma farinha muito forte, tá?
E tem até farinhas específicas para se fazer pizza, como a napolitana, uma italiana da Letinco, tá? Então, existem farinhas específicas para cada produto, tá? Não rola fazer pão com uma farinha que é para biscoito e para bolo, ou uma farinha que seja para macarrão, tá? Lá em conteúdo extra, eu não sei quem já passou por esse conteúdo, vocês tiveram quase um ano, lá no conteúdo extra tinha um teste, o Window Pane Test, que a gente faz uma autólise, tá? Com 60% de água, né? Eram 100 gramas de farinha com 60 gramas de água, ou seja, uma autólise de 60%. Você deixa ela descansar durante 1 hora. Se ela esticar, é que tem grandes chances de dar pão. Se ela arrebentar, tem grandes chances de dar um bom bolo e um bom biscoito, tá? Então, pelo que eu vejo durante esse tempo já dando aula, a escolha da farinha ela é fundamental para poder fazer um bom pão, tá? Alex, dá para fazer pão com a farinha rosa branca de prateleiras de mercado? Dá. É só você diminuir a hidratação. Começa com 65% de hidratação, que ela vai dar um bom pão, tá? Então, eu estou falando aqui, basicamente, de usar uma farinha ruim, né, para poder fazer pão. Só que é um erro também usar uma farinha muito boa. Por exemplo, você pegar uma manitoba, uma farinha que é separada para você fazer massas ricas ou para fazer panetone, e vai fazer baguete com ela, não rola. Para fazer sourdough com ela, não rola. Principalmente se for baixa fermentação, tá? Se for longa fermentação, você pode até usar uma manitoba, tá? Que aí você pode dar aí 3 dias de fermentação, 2 dias de fermentação, tá? Agora, você vai fazer uma fermentação só de 12 horas, uma segunda fermentação de 12 horas, não precisa usar manitoba. Aliás, eu não uso manitoba para nada. Se você já usa uma boa farinha, vou te dar um exemplo de uma boa farinha, uma Bagatelle, uma Superiore. Se você já usa uma boa farinha, não precisa de manitoba para alimentar nem o seu levain. Agora, se você não usa uma boa farinha, usa uma farinha razoável, uma fazenda vargem, fazenda vargem não, tá? Perdão. Uma Mirella da vida, se você usa uma Mirella da vida, tá? Que dá para fazer pão com 70% de hidratação, se você quiser fazer um blend com 20% de manitoba, você pode até fazer, tá? Então, você pode usar a manitoba como um blend para poder aumentar, tá, a hidratação da sua farinha, tá? Então, você usar farinhas muito boas para curta fermentação é um erro que não vai dar tempo de quebrar essa malha glutínica, não vai dar tempo de quebrar esse glúten, tá? Então, massas de longa fermentação e com W muito alto, né, com a força muito grande, um W de 400, são farinhas para longas fermentações, tá? Para panetones, por exemplo, tá? Então, uso de águas inadequadas, tá? Por exemplo, choveu, cuidado com a água de filtro, tá? Quando chove, essa água, para corrigir a chuva, quando chove, essa água pode entrar muito cloro nessa água, tá? Então, cuidado com a água clorada de filtro, tá? Normalmente, eu vou indicar para você usar água de beber, mas cuidado com essas águas de beber, tá? Então, se choveu muito na sua região, e se você tem hoje uma produção como a Elisa hoje tem, estou citando o exemplo porque eu sei que hoje ela tem uma produção, é melhor você comprar um galão de água e fazer a sua produção, tá? Porque uma água clorada ela vai interferir na ação do seu levain, ok? Então, já farei de farinhas sem força, já farei de farinhas de longa e de curta fermentação, tá? E cuidado com os recheios também que você vai colocar na tua massa, tá? A gente sabe que quando a gente mistura água e farinha, já acontece uma reação enzimática na sua massa, tá? E tudo que você acrescenta contribui para essa reação enzimática, para o bem e para o mal, tá? Por exemplo, até mesmo o uso de uma farinha integral, ela vai acelerar essa reação enzimática. O que essa reação enzimática faz? Ela acelera a degradação do glúten da sua massa, tá? Então, por isso, quando a gente faz pães com alto percentual de farinha integral, a gente tem que estar muito mais atento, tá? Inclusive, a temperatura que a sua massa sai da masseira, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito importante, tá? Então, se você vai usar um tomate seco, se você vai botar um açafrão da terra ou um cacau,
tá? Um cacau que não seja alcalino, tá? Aí você vai levar um cacau muito ácido para dentro da sua massa. Então, assim, todos os ingredientes que você coloca dentro da sua massa, ela pode interferir no resultado. Você quer ver um ingrediente que as pessoas costumam colocar e tem grandes chances de dar problema? Queijo. Tá? Queijo, quando a gente coloca queijo na massa, a gente tem que cortar em cubinhos. E não é todo queijo que vai na nossa massa. Eu acabei de responder uma pergunta agora de uma aluna nova da segunda turma me perguntando se podia botar catupiry no meio da massa. Então, assim, não rola, né? Por conta da textura. Você vai danificar a sua malha glutínica e essa massa não vai dar certo. Como é que a gente coloca queijo na massa? Em cubinhos. E são cubos pequenos, tá? Não pode ser um cubo muito grande, porque vai danificar a sua malha glutínica, tá? Então, todo o recheio que você coloca na tua massa, ela interfere, tá? Então, por exemplo, não podem ralar queijo na massa. Não se usa queijo ralado no meio da massa, tá? Essa sua massa vai ficar pesada e ela vai ter dificuldade de fermentar, tá? Então, vai usar azeitonas, tá? Tirem o excesso de salmoura das azeitonas. Eu não lavo, tá? Eu só tiro o excesso das azeitonas. E outra coisa importantíssima, tá? Experimente a azeitona, tá? Porque dependendo do lote que você for comprar, ela pode estar muito salgada, tá? Se ela estiver extremamente salgada, aí você passa uma água nela, escorre bem, aí vale até passar um perfexozinho para poder tirar o excesso, tá? Mas isso é muito importante, porque se essa azeitona estiver salgada, ela vai prejudicar a fermentação da sua massa, tá? Então, nas nossas últimas 3 fornadas, o nosso pão de azeitona veio bonito, mas quando vem ruim, a gente vacilou em não experimentar. E às vezes você pega um lote de uma azeitona que ficou muito tempo parada na salmoura, extremamente salgada, tá? Então, gente, vocês sabem o quanto é importante cada detalhe. Cada detalhe é importante para o resultado de um bom pão, ok? Erro no uso do levain. Já falei isso algumas vezes para vocês, uma boa produção começa no cuidado com o levain. Não adianta nada saber todas as etapas do processo, vocês não sabem cuidar bem do levain, tá? Então, cuidem bem do seu levain, tá? Alimentem ele com frequência, fazendo pão ou não, tá? Para manter ele vivo pelo menos uma vez por semana, tá? Alimente com os mesmos insumos, não saia trocando farinha toda hora para alimentar o teu levain, não troca a água do seu levain toda hora, o levain não gosta disso. Não sei quem tem em casa aí pet, cachorro, gato, não sei quem tem, eu tenho, tá? O cachorro e o gato não gostam de ficar trocando muita ração. E quando troca, ele pode até passar a comer, mas nos primeiros dias ele vai ficar meio inseguro. Ele vai ficar 1, 2 dias sem comer, você trocou aquela ração, principalmente se a ração for de pior qualidade, tá? Então, ele vai estranhar, tá? A mesma coisa acontece com o nosso levain, tá? Com o nosso Tamagotchi, tá? Se trocar a alimentação dele, ele vai reclamar. Então, não fica trocando farinha integral, farinha branca, farinha de centeio ou marcas diferentes de farinha. Estabelece uma farinha de qualidade, de preferência, a mesma farinha boa que você usa para fazer pão e alimenta só com ela, tá? A mesma coisa para água. A gente está tentando transformar um fermento selvagem, um fermento natural, em algo que a gente saiba o que esperar dele. Eu vou alimentar tal hora e tal hora ele vai estar bom. Tá? Então, eu estou te dando aqui algumas dicas para isso. Tá? Uma delas é não ficar alterando toda hora os insumos que você usa para alimentar o seu levain. Ok? Alimente com a mesma hidratação e com a mesma proporção. Então, no curso a gente indicou 1, 2, 2, tá? 1 de levain, 2 de água e 2 de farinha. Tem gente que prefere usar 1, 2, 3, não tem problema nenhum, tá? O problema é, num dia alimentar 1, 2, 2, outro dia alimentar 1, 2, 3 e o outro dia alimentar ele 1, 1, 1. Então, não dá para sair trocando a hidratação e nem a proporção do seu levain. Ele vai estranhar, ok? Alimente, procure alimentar no mesmo horário. Quando a gente alimenta no mesmo horário,
nós temos uma chance maior de manter um padrão de temperatura de alimentação, tá? Então, se está muito calor, coloque no ambiente mais fresco possível, da sua casa ou da sua produção ou da sua padaria, tá? Então, se está muito frio, procure colocar no ambiente mais quentinho da sua padaria ou da sua casa. O ideal é que ele esteja numa temperatura de 26 graus, tá? Esse é o ideal, tá? Se tiver 27, até mesmo 28 graus até vai. Acima disso já é mais complicado, tá? E usem o levain. As duas próximas dicas sobre o levain são muito importantes, tá? Não usem o levain quando ele chega no topo do volume. Não usem, tá? Usem ele apenas quando dobrar de volume. Dobrou de volume é um levain líquido, é um levain mais jovem. Ele é menos ácido e mais lático. Quando eu uso um levain triplicado de volume, eu levo uma carga ácida muito grande para dentro da minha massa. A maioria dos erros de quando não dá pão, quando a massa fica mole, quando não tem salto de forno, quando a minha massa fica pegajosa, é o uso de levain excessivamente ácido na minha massa. Tá? É por isso que alimentei o meu levain, tá aqui. Dobrou de volume, eu já estou usando ele completamente, tá? Então, dobrou de volume, eu já uso ele, tá? E uso ele geladinho, tá? Vocês já sabem como eu faço isso. Uso ele gelado, e aí você consegue controlar essa acidez. Alex, como é que eu sei que o meu levain não está ácido? Experimentem o levain. Peguem esse hábito de antes de começar uma produção, tá? Eu estou citando o exemplo da Elisa, porque eu conheço a Elisa, mas tem aqui o Caissara Bakery também, que provavelmente deve ter uma grande produção também, uma produção maior do que uma produção caseira. Então, quem tem uma produção que depende de pegar esses pães para poder vender no dia seguinte, não dá para sair colocando levain na sua massa sem experimentar levain. Não dá. Sabe por quê? Eu posso ter um levain lindo, dobrou de volume, brilhoso, bolhudo, mas que seja ácido. Tá? Então, experimentem o teu levain. Alex, como é que eu sei que está ácido? Vai criar uma águazinha aqui, vai dar aquele gostinho de tamarino e você vai saber quando está mais para o iogurte, mais para o leite, mais lático ou quando está ácido. Peguem costume de experimentar o teu levain. Tá? Isso é economia de grana. Tá? Você vai deixar de perder produção, vai deixar de perder pães. Ok? Então, essas são as dicas número 2. O erro no uso do levain. Tá? O primeiro foi insumos, depois o levain. Tá? E outra coisa importante também, tá? Não é para você ter vários levains para poder se adaptar a várias receitas. Você tem um levain que se adapta a várias receitas. Então, você vai mudar a hidratação da sua receita de acordo com um levain que você tem. Já dá trabalho cuidar de um. Imagina vários levains. Um com 1,2,2, outro com 1,2,3, um com 1. Isso muda se a gente estiver trabalhando com massa rica. Massa rica não, tá? Massa rica, eu posso até usar um levito madre, se eu quiser abrir mão do fermento biológico seco e fresco, eu posso usar na massa rica, no panetone, um levito madre, que é uma outra característica de levain. Tá? Para massa rica também eu posso usar um sweet levain, que é um levain doce. Inclusive, eu vou estar trazendo para o nosso curso online também essa opção do sweet levain. É uma outra característica. Para sourdough, não. Basta você ter um levain, aí as suas receitas vão se adaptar a esse levain. Ok? Erro no batimento da massa. Erro no batimento da massa. Tá? Fiquem atentos a essa informação aqui. Tá? A massa, após a autólise, tá? Fez a autólise da massa, né? Misturou água e farinha. Procurem deixar essa sua autólise em torno de 23 a 25 graus de temperatura. Tá? Como é que você vai conseguir isso? Temperando a sua água, tá? Botando ela mais fria do que a sua farinha se estiver muito quente. Tá? Ou aquecendo a água e tem uma colega... Não é a Estefânia, mas eu já esqueci o nome dela, que está comendo pinhão lá. Lá está 10 graus. Então, ela vai ter que esquentar a água para fazer a autólise para chegar a 23, 25 graus.
Então, para ela é ao contrário, tá? Eu não posso esquecer que eu estou falando com o Brasil inteiro, então cada lugarzinho está diferente, tá? Então, tire essa autólise em torno de 23 a 25 graus, tá? Depois dessa autólise feita, você vai bater, seja na mão ou seja na maceira. Aí, se é na mão ou se é na maceira ou batedeira, tem uma pequena diferença, tá? Na mão, quando você for incluir a autólise no levain, não, gente, não precisa bater uma massa do início ao fim direto na mão. Você pode dar escalas de tempo, de intervalos, tá? Por exemplo, botou autólise, fez autólise, 40 minutos, 1 hora. Não me façam autólise muito longa, tá? A autólise também começa a degradar a malha glutínica. Fez autólise, vai botar o levain. Manipula o levain só para misturar. Nesse intervalo que você está, nesse meio tempo que você está manipulando no levain, você pode manipular, bota o levain sobre a massa, manipula 2 minutinhos e deixa 5 de descanso. Depois volta a manipular de novo. Mais 1 minutinho. Então, você vai estar manipulando 3 e deixando descansar 5. Manipulando 2 minutos no início, 5 minutos de descanso e mais 1 minutinho de manipulação. Pronto, o levain já foi. Eu não quero atingir véu quando boto o levain na autólise, tá? É uma pequena mistura. Misturou, agregou, você pode até reduzir esse tempo que eu tô te indicando. Quanto mais rápido, melhor, tá? Aí você vai colocar o sal. Mesma coisa, pega o sal, bota por toda a massa, fura toda a massa, fura, massageia a massa com sal, deixa esse sal dissolver na massa, tá? Você pode até botar o sal por cima da massa, deixa ali 2 minutos descansando. Aí depois você vem de fora para dentro, manipulando a massa, incluindo o levain na massa, incluindo o levain na massa, incluindo o levain na massa. Começou a agarrar muito na mão, para. Mais 5 minutinhos de descanso. Deixa a massa descansar. Usem o tempo ao seu favor. Não vai manipular na mão, não precisa pegar do início ao fim. Não precisa. Bota levain, manipula e descansa. Bota o sal, manipula e descansa, tá? Feito isso, deixa 30 minutos, né? Antes dos 30 minutos, dá a cavadinha do Alex lá, sem excesso, para não furar, tá? Deixa a massa descansar e você inicia o processo de dobras, tá? Ao final desse batimento, a massa não pode ultrapassar 26 graus de temperatura. Se você está usando muita farinha integral, seja para o seu pão de farinha integral, seja para o seu pão multigrãos, que você já tem ali 20%, 30% de farinha integral, não deixem essa massa ultrapassar a 25 graus de temperatura durante todo o processo. Desde o final do batimento até o fim do processo, o ideal é não ultrapassar 25 graus. As demais massas não deixem ultrapassar 26 graus. Gente, isso é muito importante. Isso a gente está preservando a malha glutínica. Se precisar, eu posso, inclusive, aumentar muito o meu tempo de espera após a 4ª dobra, se estiver fria, tá? Se a minha massa precisar de fermentar, eu posso dar tempo, porque eu preservei a minha massa no início. Quando eu preservo a minha massa no início do batimento, eu posso arriscar mais a fermentação dela. Se eu aqueço muito a minha massa no início do batimento, eu não tenho um lastro onde eu posso arriscar. Eu não tenho muito o que arriscar, senão eu vou perder a massa, tá? Às vezes a massa vem, ela fermenta, mas o que está segurando a fermentação dela é a casca, é a parte de cima, porque o gás veio, o glúten se degradou, ele parou na parte de cima. Aí quando você corta, a massa desaba, tá? Isso é excesso de manipulação, massa muito quente, levain muito ácido, tá? Ou o conjunto dos três, o que é pior, tá? Aí não dá pão, tá? Lembrando o seguinte, a cada 1 grau, escutem bem, a cada 1 grau abaixo de 26 graus de temperatura, a cada 1 grau abaixo é 1 hora a mais de espera após a 4ª dobra. Ou seja, trabalhar com massas muito frias é um desafio muito grande, tá? Que você vai ter que dar mais tempo para ela terminar de fermentar antes de dividir ou antes de fazer o pre-shape, ok?
Então, a gente já falou que o erro no batimento da massa. O quarto erro é sobre manipulação nas dobras, tá? Manipulem com cuidado, evitando rasgos desnecessários, tá? Nem sempre 4 dobras são necessárias. Às vezes, na quarta dobra, a gente não faz nem todos os lados, porque a massa está bem encorpada, bem fofinha, tá? Bem aerada. Aí você não precisa nem fazer o quarto lado, tá? Então, fiquem atentos ao que a massa pede, tá? Dificilmente são necessárias 5 dobras, tá? Alex, na quarta dobra a minha massa está muito mole. Se a sua massa está muito mole na quarta dobra, faltou um pouquinho mais de tensão nessa dobra. E calma, porque ainda falta todo o lastro de primeira fermentação. O que dá estrutura na massa são dobras e fermentação. Você terminou as dobras, mas ainda falta todo um período de fermentação que às vezes vai durar 3, 4 horas, né? 2 horas mais ou menos, se for a 26 graus de temperatura. Se essa massa tiver um pouco mais fria, vai durar 3, 4 horas, tá? Eu vou te dar uma dica para vocês aqui agora, tá? Na minha produção, mesmo a massa a 26 graus, ela tem demorado, tá, em torno de 3 horas e meia de fermentação após a quarta dobra, tá? Na produção, na padoca do Alex, a gente trabalha com uma massa bem fermentada, tá? A Elisa sabe disso. Quanto mais fermentada na primeira fermentação, é só você administrar a segunda fermentação dela. Você dá uma travada nela e só administra a segunda. Ok? Encontre um equilíbrio na manipulação das dobras, tá? Tente perceber quando ela está mais tensionada ou menos tensionada, tá? Esse intervalo entre as dobras é importantíssimo para a gente deixar a nossa massa relaxar, tá? E outra coisa, não importa se está frio ou se está quente, o intervalo das dobras não muda. O intervalo não muda, 30 minutos, tá? O que vai mudar é o intervalo após o término das dobras, ok? Quinto erro, erro ao descobrir o ponto certo da fermentação antes de dividir a massa. Tá? Isso aí é o calcanhar de Aquiles de todo padeiro. Tá bom de cortar ou não tá? Posso cortar ou não posso cortar? Tá? É muito importante que vocês usem sempre, para a mesma quantidade de massa, sempre a mesma caixa ou o mesmo bowl. Sempre. Vou repetir. Para a mesma quantidade de massa, é importante demais vocês sempre usarem o mesmo bowl ou a mesma caixa. Por que eu estou falando com relação a isso? Vocês sabem que para cortar uma massa, a massa tem que estar fofinha por cima, ela tem que estar aerada, a mão parece que tem que dar uma areia movediça, né? Você paira sobre a massa puxa a sua mão. Você descola a massa da lateral e ela descola todinha, ela não fica presa na lateral do bowl, nem lá na lateral da caixa. Mas tudo isso ainda pode te enganar. Quando você trabalha com referência, quando você faz muitas fornadas, várias produções, usando a mesma quantidade de massa e o mesmo bowl, você sabe que quando ela atingir a uma certa altura, tá bom. Só de olhar o volume da massa na tua caixa ou no bowl, você já vai saber que ela está boa para cortar. Tá? Então, as referências são muito importantes. Criem as suas referências de fermentação. Ok? Então, um erro muito comum é não saber a hora certa de cortar. Tá? Então, a massa fica mais fofa e aerada, as bordas ficam arredondadas, a massa ganha em volume e dá para poder ver pela referência do bowl ou da caixa. Você pode até marcar, bota uns dedinhos ali na lateral do bowl, fotografa quando você terminar as dobras e fotografa quando ela terminar de fermentar. Aí você vai ter uma referência ali que vai te ajudar, tá? E usar as mãos enfarinhadas nesse momento para você testar a massa, tá? Para saber se ela está no ponto certo ou não. Alex, eu errei. Como é que eu sei se eu errei ou não ao descobrir se a minha massa fermentou na hora certa ou não? Como é que eu sei que ele errou? Você vai descobrir isso no nosso sexto erro. Erro, tá? Que é o erro no pré-shape. Erro de avaliação no pré-shape.
O pré-shape, gente, ele é muito importante para a gente avaliar a nossa fermentação. Se você errou, né, ao tocar a massa, tá? Lembrando o seguinte também, quando você vira o bol ou vira a caixa, a massa desce em bloco. Ela não esparrama. Se esparramou, você errou na primeira fermentação. Ela desce em bloco, ela desce altinha, tá? Então, as camadas que foram fermentando, ela desce bonitinha ali, quadradinha ou redonda, se você estiver usando o bol, tá? Agora, você virou o bol, virou a caixa, percebeu na manipulação que você errou. Ou percebeu durante o shape. Como é que eu percebo que eu errei durante o shape? Você vai fazer o shape da sua massa. Se, ao manipular a massa, ela estiver completamente lisa, escutem bem, se ao manipular a massa ela estiver completamente lisa por cima, não tiver reação nenhuma de fermentação, não tiver bolhas, não tiver volume, essa massa não tiver gostosa de manipular, é que você errou feio na avaliação da sua primeira fermentação, tá? Alex, tem chance? Tem como salvar isso? Claro que tem. Eu falei para vocês que o pré-shape, vocês dão 30 minutos de descanso para o pré-shape, não é? Fazem um pré-shape, dá 30 minutos para ele poder descansar. Só que se vocês perceberem que essa massa errou, houve um erro de fermentação nessa massa, vocês podem dar 1 hora e meia de descanso nessa massa no pré-shape. Ok? Então, eu vou repetir aqui, ó. Observar a superfície da massa após a manipulação. Para massas menos fermentadas, você pode dar mais tensão. Como ela vai ficar mais tempo parada, você pode tensionar mais. O que é tensionar mais? Você vai puxar a massa contra a mesa, para ela ficar tensionada. Tá? Se ela estiver completamente lisa, você pode tensionar mais para dar mais tempo de bancada, mais tempo de primeira fermentação. Tá? Para massas mais fermentadas, aí você já vai sentir, vai estourar bolha na tua mão, a massa vai estar bem aerada, aí você vai tensionar menos essa massa no pré-shape e vai dar menos tempo de bancada nela, tá? Então, se você perceber que a tua massa está muito fermentada, você dá menos tempo de fermentação. E se a sua massa estiver pouco fermentada, estiver completamente lisa na superfície, na hora do seu pré-shape, você deixa essa massa descansar mais do que 30 minutos. Deixa descansar 1 hora e meia. Ok? Ficou entendido esse ponto aqui? Ponto 6, erro no pré-shape e o quanto que ele é importante para corrigir a nossa massa. Tá? Vamos ao nosso 7º erro, tá? Que é o erro na modelagem. Tá? O que fazer para melhorar a nossa modelagem, tá? Modele com um pouco de farinha na mesa, tá? Se não tiver farinha na mesa, ela vai grudar na parte de baixo. Mas se tiver farinha em excesso na mesa, vai ficar difícil para fazer o pré-shape, tá? Teve uma pessoa aqui, que provavelmente está aqui hoje, que mandou uma pergunta para a gente, que a massa dela não cola na hora de fazer o shape. Lembrando que a massa está feito um pré-shape na mesa. Quando você vai fazer o shape, você vai virar ela de cabeça para baixo. A parte que cola fica para cima. Essa parte que cola, ela vai ajudar na costura da sua massa. Essa parte que cola vai ajudar a fixar a massa. E a cada movimento que você der, você pode dar aquele tapinha na massa. Esse tapinha, a cada movimento que você dá no shape, é para poder fixar ela e ajudar a colar. Se por um acaso a gente joga muita farinha sobre a massa na hora do shape, ela vai ficar difícil, tá? Aí você vai ter que estar dando uns beliscões para poder ela fixar em cada movimento do seu shape, tá? Então, aquela parte que cola, que você virou o teu pré-shape, serve para você fazer a modelagem final, tá? Não é toda a massa que a gente usa método costura, tá? Então, assim, a gente tem um método bola, lá no material extra também, a gente tem lá modelagens para o bola também lá. Eu vou subir agora no final do mês uma modelagem muito simples para o filão, que serve para o filão e serve também para o boneton oval, tá? Uma modelagem muito simples, tá? Então, esse foi o nosso 7º erro na modelagem. Alguns erros de modelagem que vocês podem estar vendo, tá? Erro na avaliação da temperatura da geladeira durante a segunda fermentação.
Essa é uma outra questão para padeiro. Eu não sei se a Elisa produziu hoje, se vai ter pão amanhã, tá? Se ela já produziu hoje, já tem pão fermentando. Produziu hoje, não? Então, mas é a nossa luta, é a luta de quem produz pão, no final da produção, ou para quem faz pão em casa, escolher a temperatura certa da geladeira. A quantos graus eu vou deixar a geladeira até o dia seguinte? Essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que eu ainda recebo muito, tá? O que vai determinar essa temperatura? O que vai estabelecer essa temperatura? Eu preciso olhar para a massa. Deixa eu pegar aqui o Baneton aqui. Eu preciso olhar para a minha massa e ver se essa... Eu vou olhar para a minha massa aqui, tá? A massa vai estar dentro do Baneton e vou olhar. Ela já ocupou todas as laterais, tá? Ela já ocupou todas as laterais do Baneton. Para isso, eu preciso usar também a minha referência. O meu Baneton tem que ser de acordo com o tamanho da minha massa, com o volume da minha massa, ao peso da minha massa. Então, esse Baneton aqui é para 1 kg de massa. Se eu for botar 1,2 kg de massa aqui, eu posso dar a falsa impressão que essa massa já fermentou. Então, é muito importante você usar o Baneton adequado à massa que você for estar fazendo, ao peso da massa. Se for botar uma massa muito pequena aqui também, esse Baneton para 1 kg. Se for botar uma massa aqui de 300 gramas nesse Baneton, se a sua massa não estiver bem estruturada, ela vai esparramar pelas laterais e vai fazer um pão com bico de sapato. Bico para um lado e bico para o outro. Então, eu preciso usar sempre o mesmo bowl com a mesma quantidade de massa para ter referência. Eu preciso usar sempre a mesma caixa para poder fazer as dobras. Se não for bowl, vai ser caixa. E sempre usar sempre o mesmo cesto de fermentação. Se não for Baneton, for qualquer outro cesto, não importa. Mas usem sempre o mesmo cesto de fermentação para vocês terem essa referência, tá? De olhar para ela e saber se ela está bem fermentada ou não. Quando você acabou de fazer o shape, botou a massa aqui, a tendência é sobrar um pouco das laterais, ficarem livres, e ela ficar mais ou menos aqui, ó. Ó. Você conta o ratan, tá? Aí, o que vai determinar a temperatura da minha geladeira? Eu vou saber como foi a minha primeira fermentação, se a minha massa está bem ou pouco fermentada. Lembrando que eu posso corrigir a fermentação dela no pré-shape, acabei de ensinar para vocês, e posso corrigir a fermentação dela também depois que ela vai para o Baneton. Se eu perceber que a minha massa precisa fermentar mais, antes de ir para a geladeira, feito o pré-shape, feito o shape final, botei a massa aqui, posso deixar ela entear em temperatura ambiente antes de ir para a geladeira ou fermentadora. Então, eu posso corrigir aqui ainda, tá? Então, eu vou olhar para a minha massa. Não, a minha massa está bem fermentada. Então, se eu for deixar 8 graus na geladeira, eu corro o risco de perder essa massa até amanhã. Ok? Agora, se a minha massa fermentou pouco, ela precisa evoluir mais, tá? Eu posso deixar a minha massa a 7 graus na geladeira até o dia seguinte, que ela vai vir legal. E eu preciso considerar o tempo que ela tem para evoluir, tá, gente? A minha massa está 26, 27 ou 25. Botei na geladeira que está a 7 ou 8 graus. Ela vai chegar a 7, 8 graus assim, rápido? Não vai. Vocês precisam considerar esse tempo que a massa ainda vai desenvolver dentro da geladeira. Esse também é um grande artifício do padeiro, considerar esse tempo de crescimento da massa na geladeira. Então, o que vai determinar a temperatura da sua massa na geladeira, tá? A temperatura da sua geladeira lá com a massa, é como foi a primeira fermentação e quando eu vou assar essa massa no dia seguinte. Se eu assar essa massa no dia seguinte, logo pela manhã, eu posso arriscar um pouco mais na fermentação, posso arriscar um pouco mais. Se eu for assar essa massa no dia seguinte só à tarde, para que eu vou arriscar se eu tenho o dia inteiro no dia seguinte para poder avaliar essa massa? Aí eu seguro ela à noite e solto ela durante o dia. Tá? Então, a temperatura da minha geladeira vai depender de como foi a minha primeira fermentação e de quando eu quero assar essa massa. Ok? Então, falamos aqui do nosso 8º erro, que é o erro de avaliação de temperatura da nossa geladeira. Lembrando que toda geladeira tem um botãozinho seletor, você pode controlar a temperatura da sua geladeira. Ok? Vamos falar aqui do 9º erro, que é o erro na avaliação da massa antes de ir para o forno.
tá? Como é que eu sei que a minha massa fermentou? Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo aí, Cris? Sim, Alex. Ó, eu era para estar vindo aqui, ó, a gente já falou aqui e acabei não vindo, ó. Primeiro erro no uso dos insumos, no uso do levain, no batimento da massa. Gente, ó, sobre o batimento da massa, nesse erro 3, eu não preciso atingir ponto de véu no batimento da minha massa. Isso não preciso, tá? O ponto de véu para massas hidratadas, ele chega durante as dobras. Se você forçar muito para chegar a ponto de véu no batimento da tua massa, você pode perder o ponto, você pode danificar a malha glutínica, você pode aquecer a sua massa, tá? Massas hidratadas não precisa atingir ponto de véu durante o batimento. Seja na mão ou seja na masseira, você pode terminar o desenvolvimento nas dobras, tá? Erro como descobrir a fermentação, erro no pré-shape, erro na modelagem, erro na avaliação da temperatura da massa na geladeira, né? Essa aqui são as massas que eu tenho lá dentro da geladeira, tá? E aqui é o erro na avaliação da massa antes de ir para o forno. Eu quero que vocês avaliem bem essa massa. Aqui, a da esquerda é uma massa que eu acabei de modelar, tá? E da direita é a massa já que ocupou os espaços. Tá percebendo como é que ela ocupa os espaços? Tá? Ela ocupou as laterais, ela ganhou em altura, que é um pouquinho mais de V, mas ela está abaloada, e ela ganhou, tá, nos cantinhos aqui também, tá? Então você pode ver que é a mesma massa, eu não posso ter medo de fermentar, tá? Não pode ter medo de fermentar a massa, ok? Estamos aqui. A massa precisa ganhar em volume, ocupar as laterais, como a gente viu lá na imagem, tá? E ganhar altura. Existe o teste do dedo, tá? Que é o POC test. Mas assim, eu não conheço ninguém que faça alta produção que faz teste de dedo. Mas se a sua produção for pequena, não tem problema. Pode fazer teste do dedinho. O que é teste do dedo? Você aperta a massa. Se ela subir completamente, a massa não está pronta. Mas se ela subir e deixar uma leve marca, é que ela está pronta para assar. Gente, mas isso não substitui aquela imagem que eu mostrei para vocês. Quando você usa sempre o mesmo, vou repetir porque isso é importante. Quando você usa sempre o mesmo boneton e a mesma quantidade de massa, quando ela chegar naquele nível lá que eu mostrei para vocês, vocês vão saber que a massa está pronta para assar. Beleza? Tá? Não tenham medo de fermentar, tá? Alguém também perguntou na aula de hoje aqui, eu arrisco mais para fermentar mais a massa ou arrisco para menos? Arrisca sempre para mais, tá? Eu prefiro sempre arriscar fermentar a massa do que ter uma massa subfermentada, ok? Esse foi o nosso ponto 9. Vamos falar agora sobre alguns erros no corte da massa, tá? Como evitar alguns erros durante o corte na massa, tá? Quem me acompanha aqui no Instagram e também está aqui no curso online, né? Tem muitos vídeos meus sobre corte na massa, mas eu quero atentar vocês para alguns detalhes sobre os cortes na massa, tá? Usem giletes novas. Não usem giletes velhas, tá? Ó, eu gosto muito dessa gilete aqui. É uma gilete japonesa, da caixinha azul. Tá? Já tá até na hora de comprar mais. Compre no Mercado Livre, tá? E essa gilete, deixa eu mostrar aqui para vocês. Muita gente esquece que uma gilete tem 4 lados. Pega a gilete e dá-lhe usar só um lado. Corta, 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 corta. Principalmente quando usa o lame, né? Bota no lame a gilete. Aí você vai pegar ela, vai cortar só um lado. Corta um lado, corta um lado, corta um lado. E esquece que a gilete tem outros 3 lados. Tem a parte de baixo e tem os outros 2 lados. Então, o que eu faço, tá? Na produção, na padoca, tá? Na produção, eu uso uma lâmina por produção, mas aí a gente corta mais de 100 pães, tá? E eu uso todos os lados. Por exemplo, quando eu corto multigrãos, os grãos cegam a lâmina. Eu já viro imediatamente o lado no próximo pão,
tá? Então, corto todos os multigrãos com um lado e vou virando o lado da lâmina durante o meu processo. Agora, você está na tua casa. Essa gilete, ela pode durar 4 produções para você, 4 assamentos. Usa um ladinho numa fornada, usa a parte de baixo em outra, o outro lado você usa e usa também, tá? Então, não esquecem de trocar lâminas, tá? E de usar os 4 lados da sua lâmina, tá? Usem a lâmina molhada, facilita o corte, tá? Usem a massa gelada. Eu gosto muito de cortar uma massa gelada, facilita muito o corte, tá? Se você quiser botar essa sua massa 15, 20 minutinhos no congelador antes de cortar, ajuda e facilita muito também o corte, tá? Apoie a mão na massa. Você vai cortar com essa? Dá uma segurança maior para a massa com a outra mão, tá? Na lateral dela. Faz um apoio. Não corta a mão, ó. Não bota a mão para trás e corta com a outra sem apoio. Vai com apoio e corta a mão da massa, tá? Não bota a mão na direção do corte, não, tá? Tem aluno que faz isso. Bota a mão do lado e faz o corte. Tem um aluno na Masterclass agora, Elisa, que eu falei, tira a mão da reta. Eu não mandei ele apoiar com a mão, ele botou na reta da lâmina. Eu não, é do lado. Então, apoie na lateral ali, dá um suporte para a massa e faz o corte, tá? O corte, faça um corte mais superficial quando a sua massa está muito fermentada. E faz um corte mais profundo quando a massa está pouco fermentada, tá? Quando eu uso farinha nacional, por exemplo, do saco azul da rosa branca, eu faço um corte um pouco mais profundo. O resultado é melhor, tá? Mas, no geral, o corte ele é mais superficial, tá? E não deixem de conferir o corte, tá? Não deixem de conferir. Quando vocês fizerem o corte, dá aquela olhadinha de lado assim, ó. Eu acho que tem... Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Tem uma imagem que eu gosto de mostrar. Quer ver? Tá vendo aqui essa imagem? Olha só, eu conferindo se cortou. Essa aqui é numa Masterclass, tá? O aluno cortou, eu estou dando uma olhadinha para ver se a massa cortou realmente, tá? Então, não deixem de validar se o corte foi todo feito na extensão da massa, ok? Um corte único, rápido. Não faz um corte lento, senão vai serrilhar. Levanta o raio da bunda da gilete na hora do corte, senão a bunda da gilete vai pegar na parte de trás da massa e vai sair serrilhando, tá? Então, levanta a bunda, molha a lâmina, trabalha sempre com a parte do meio da lâmina para frente, tá? Procure ter mãos leves, tá? Não é com excesso, não é com força. Tá? Busque a lateral da massa e não a profundidade. Busque um ângulo de 45, sempre buscando a diagonal da massa e não a profundidade. Ok? Bom, é isso. Tá? Cortar, eu já falei aqui que cortar uma massa gelada também ajuda e muito. Então, essas foram algumas dicas aqui sobre cortes na massa, tá? E como evitar alguns erros de corte na massa, tá? Vamos ao 11º erro, que é o erro no preparo do seu forno para o assamento, tá? Procure pré-aquecer esse forno pelo menos 1 hora, gente. 1 hora é o suficiente, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, pré-aqueçam esse forno durante 1 hora, tá? Usem um termômetro dentro do seu forno, não confiem num botão seletor do seu forno, tá? O meu forno marca 280 graus no botão seletor. Dificilmente, tá? Você deve confiar nesse botão seletor, tá? Se ele for a gás ou se ele for de gás de rua, depende muito de onde você mora, da concessionária, né, que fornece o gás. Então, isso tem uma variação muito grande. Botem um termômetro, tá? Eu estou usando agora, nem devia fazer jabá, porque eles nem entram em contato comigo. Já tentei fazer contato com eles, não estão nem aí para mim. Tá? Que é o pessoal da Lair. Mas o forno é bom. Quando é bom, não importa se está me apoiando ou não, quando é bom, eu indico, tá? Então, forno da Lair, tem um forninho aí que a gente assou o brioche, tá?
é o 2.4 Advanced, ele tem 2 resistências em cima e 2 embaixo. O forno realmente é muito bom, tá? E dá para você tirar um excelente pão na panela de ferro dentro dele, tá? Então, pré-aqueça esse forno pelo menos com a panela de ferro dentro dele, pelo menos durante 1 hora, tá? A temperatura ela precisa ser em torno de 250 graus. Eu estou aqui, gente, pegando os principais erros. Não adianta nada você fazer um bom pão se ele não tem um bom salto de forno. É preciso um bom salto de forno para ajudar na abertura da pestana e para abrir esses alvéolos, tá? Isso é muito importante, ok? A massa gelada também ajuda no salto de forno, tá? A massa gelada ela ajuda no corte para poder surgir a pestana e ajuda no salto de forno também, tá? Outra coisa outro erro também que costuma acontecer também no preparo do forno é a falta de vapor, tá? O vapor retarda o surgimento da crosta da minha massa, tá? Quando a gente lança vapor sobre nossa massa, seja na panela de ferro, seja no meio do forno ali, ou com a pedra de gelo, ou com uma assadeira na parte de baixo, quando o vapor vai sobre a massa, a gente retarda o surgimento da crosta, dando tempo para o salto de forno e para abrir a sua pestana, tá? Se a crosta aparece antes desse tempo, eu limitei o salto de forno, eu limitei o potencial salto de forno da minha massa. Tá? O vapor ele é extremamente importante no início do assamento. O vapor não entra no meio, não entra no final do assamento, ele entra no início do assamento, ok? E o nosso último erro, tá? É na hora de cortar o pão. Tá? O pão já está pronto, o pão já está feito. Não adiantou nada se você cuidou de todas as etapas e cortou esse pão quente. Faz parte do processo você deixar esse pão esfriar. Tá? Não botem peso sobre esse pão, não apertem o pão. Coloque a mão que vai segurar o pão. Ela é uma mão super leve, tá? Sem apertar, e o que vai cortar é a serra da sua faca, tá? Se você apertar, os alvéolos vão colar e depois você vai dizer para mim que esse miolo está muito pegajoso, tá? Esse miolo precisa ainda de tempo para terminar o seu desenvolvimento, ok? Galera, resumindo, tá? Aqui, agora eu vou ser bem específico em cada um dos erros, tá? Os erros mais comuns que eu vejo, usar a farinha errada, usar o levain no pico, tá? Bater demais a massa, falta de tensão nas dobras. Quando eu falo de falta de tensão nas dobras, você vai fazer a dobra, a ponta tem que entrar, tá? Ó, olha aqui para o papel. Tem gente que vai fazer dobra, só bota a pontinha para dentro, tá? Essa ponta tem que entrar. Durante as dobras, essa ponta tem que entrar bem para dentro da massa, ok? Falta de tensão nas dobras, dividir ou pré-modelar a massa na hora errada, a gente já viu aqui também. Não saber ler o pré-shape de uma massa, quando ela está lisa, quando ela está aerada e com bolhas. Se está lisa, ela precisa de mais tempo de pré-shape. Se está com bolhas, você já pode dar 30 minutos e já modelar essa massa, tá? Apertar muito a massa na modelagem. Eu vejo muito aluno fazer isso também, tá? Vai modelar a tua massa, esquece os dedões. Normalmente são eles que vocês sabem, vocês acabam, mas tem uma galera que acaba com a massa durante a modelagem. Esqueçam os dedões, esqueçam. Modelem a massa com firmeza, mas sem apertar as massas, tá? E quanto mais modelar, gente, mais modelar, mais vocês serão capazes de fazer um bom shape final, tá? Quanto mais praticar, quanto mais assistir vídeo, quanto mais praticar, quanto mais assistir, vocês vão estar criando memória muscular. A memória muscular só vem com a prática, ok? Então, pratiquem e façam pães. A escolha errada da temperatura da geladeira na segunda fermentação, a gente acabou de falar aqui, tá?
Colocar a massa no forno antes da hora vai deixar o seu pão pesado. O seu pão tem que estar leve. O pão saiu do forno, quando você pegar esse seu pão, ele tem que estar leve. Se o seu pão está pesado, faltou fermentação, você colocou ele no forno antes da hora, tá? Cortar a massa, tá? Cortar demais a massa. A massa ela tem que ser um corte mais superficial antes de ir para o forno, tá? E colocar a massa no forno ou na panela com a temperatura adequada, tá? Quem gosta de forno baixo é bolo e biscoito, quem gosta de forno alto é pão, tá? Excluindo o brioche. O brioche quase que é um bolo, né? A gente assa ali a 200 graus de temperatura. E quem gosta de forno muito alto é a pizza, tá? E o último erro é não saber cortar o seu pão, tá? Então, isso é muito importante, saber cortar o seu pão também. Então, antes da gente finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês um shape, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui, né, Cris? Estão vendo aí, Cris? Sim, sim. Vou soltar, tá? Vê se vai sair com som. Tá ok. Tá com som? Ainda não, peraí. Tá, Não, sem som. Tá sem som. Vou falar, vocês estão me ouvindo? Sim, Ó, tô te ouvindo. tá me ouvindo, né? Virei a massa, a parte que cola para cima, tá? Essa massa aqui, gente, esse shape vai entrar no final do mês agora, ele é feito só com farinha slow, ó. Parte que cola para cima. A massa tá com uma boa estrutura, tá? E vou fazer agora um outro shape, olha. Vou pegar nas laterais da massa. Vou juntar, vou fazer um aviãozinho aqui agora, ó. Uma base maior e a ponta fina na frente, ó. Peguei e enrolei. Aí eu vou empurrando a massa, ó. Ó. Vou empurrando a massa. Vou fazer um torpedinho com ela agora. Agora eu vou fechar, ó. Vou fechar a massa. A massa tá suviando na mão, tá? Olha só, o torpedinho feito. Vou botar farinha na parte de cima. Bem mais fácil do que o método costura, né? A massa está bem fermentada, bem aerada. Muito boa mesmo. E eu vou mostrar para vocês também esse pão indo para o forno, tá? Que tá muito bacana, tá? Vou botar agora no boneton. O boneton já está com farinha de arroz. Vou pegar o boneton aqui agora. A gente costuma dar um tempinho para selar a massa aqui, ó. Vou virar aqui agora, ó. Já selou tudinho, já tá bonitinho. É só esperar para assar. Vou fechar aqui agora, que eu vou tentar abrir o outro shape, o outro vídeo. Bacana esse vídeo, né? Bem mais fácil, né? Você faz um aviãozinho, depois só vai enrolando ele, tá? A massa tem que estar com uma estrutura boa para poder fazer isso, tá? Ela tem que estar bem fermentadinha para fazer isso. Agora eu vou abrir um outro vídeo, tá? Tirando aqui a tampa, tirando a panela, né? Olha só, galera. Vou tirar aqui a panela. Vem pra cá, Davi. Esse é o Lair, que é o forninho que a gente assou. Chegou a hora. 1, 2, 3 e... Sensacional! Melhor impossível. Olha essa pestana, galera. Olha esse pão. Caraca. Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Sensacional. Bora finalizar aqui? Deixa eu botar aqui dentro do forno. Vou desligar a resistência superior, tá? Diminuir um pouco a temperatura e completar aqui mais uns 10 minutinhos com ele. Galera, enquanto eu abrir uma panela, encontrar um pão desse, isso para mim é energia. Enquanto isso estiver acontecendo comigo, eu vou continuar a fazer pão em casa e vou continuar ensinando a fazer pães, tá? Isso é sensacional, tá?
Obrigado por sua companhia. Para mim é um privilégio poder fazer pão aqui dentro de casa com uma farinha nacional e tirar um pão desse, tá? Sensacional. Muito obrigado por sua companhia. Ó, daqui a 10 minutinhos a gente tira o pão do forno para a gente finalizar esse pão feito com farinha Slow, farinha da Fazenda Vargem. Um abraço, galera. E aí, gostaram do pão? Ficou bom demais, né? Ficou muito bom. E o miolo dele ficou sensacional, ficou incrível. Isso é prova, eu vou fazer aqui o último compartilhamento aqui, que alvéolos, tá? 80% de alvéolos é manipulação e fermentação, tá? Não tem nada a ver com hidratação, gente. É lógico que eu estou falando para massa já de acima de 65% de hidratação. Se você faz um pão com 70% de hidratação, você já vai conseguir tirar um bom pão, até com 65%, tá? Com um bom alvéolo, tá? Sem necessidade nenhuma de fazer um pão com farinha branca com 80% de hidratação, tá? 85%. Isso é coisa de internet, tá? Isso é coisa de Instagram e muitas das vezes são coisas de internet, de Instagram que não são nem verdades, tá? Então vamos parar de olhar para a grama do vizinho, tá? E vamos fazer o nosso pão no sapatinho em casa, que vai dar certo, tá?